Muito bem, meus irmãos. Neste instante vamos oficializar a nossa santa reunião. Apresento a todos a minha saudação, acompanhada da paz do Senhor Jesus, a bênção da Santa Avó Rosa, no profeta irmão Aldo, de Jesus, nosso eterno Salvador, e também de Maria Santíssima, nossa gloriosa Mãe Celestial. Aqui estamos, irmãos, para mais uma santa reunião, onde vamos adquirir mais da unção do Espírito Santo de Deus, para o nosso aperfeiçoamento espiritual, para vivermos neste mundo conturbado, uma vida para Deus, para Jesus, para a Santa Avó Rosa e para o Santo Espírito do nosso Pai Celeste. E assim agradeço a todos pela sua presença, que a Santa Avó Rosa possa ajudar a todos nós. Também agradeço aos nossos queridos internautas que já estão conectados conosco neste canal da Igreja Apostólica, que para nós é uma alegria muito grande. E aqui eu estou, irmãos, também com meu coração cheio de alegria de poder fazer parte desta santa reunião com meus irmãos da sede de nossa Igreja Apostólica. E neste momento, convido a todos os que puderem para se colocar em pé, para nós fazer uma oração iniciando a nossa santa reunião. Por gentileza, todos em sentido de oração, e oremos. Boníssimo Deus, nosso poderoso e eterno Pai, aqui estamos diante do Senhor, diante da Santa Avó Rosa, do seu Santo Espírito, ó Pai Celeste, e diante dos santos poderosos os quais o Senhor enviou para aqui estar conosco nesta santa reunião, na sede de nossa Igreja Apostólica. Em outros lugares também, ó Pai Celeste, inicia-se uma reunião como esta, que a tua bênção, que a tua proteção, o teu amparo celeste, a bênção de Jesus, dos demais santos da glória do Senhor, ó Pai, esteja com todos eles. Agradecemos a presença do irmão Aldo, a presença da Santa Avó Rosa, da Virgem Maria, dos santos apóstolos, profetas e um grande número de santos e anjos, os quais foi ordenado por Deus nosso Pai para aqui estar, protegendo a nosso templo, o nosso viver e dando-nos a bênção ao Pai Celeste que o Senhor enviou para cada um de nós. E assim ajude todo esse povo que aqui presente estão. E outros, irmão Aldo, que não puderam vir, às vezes estão a caminho desta santa reunião. Tua bênção, tua presença possa estar na vida deles. E a unção gloriosa para trazê-los aqui corretamente bem e livre de todos os perigos e males. Ajuda todo o nosso povo apostólico, espalhado por este mundo afora, irmão Aldo, que tanto precisamos do Senhor, porque sem o Senhor, sem a Santa Avó Rosa, sem Jesus e Maria Santíssima, não somos nada, não somos ninguém nesta terra, mas protegidos e amparados pelo seu poder glorioso, Santo irmão Aldo, somos tudo na sua igreja e somos os verdadeiros apostólicos e os legítimos filhos de nosso Pai. Entrego na santa reunião todos os atos nas mãos do Senhor e assim a declaro em nome do Senhor, da Santa Avó Rosa, de Jesus e de Maria Santíssima, iniciada para o louvor e a glória e a honra dos seus santos e também de todo o reino do nosso Pai Celeste. Amém. Cantemos o nosso inário número 1, intitulado Igreja Forte. Nós somos da Igreja Apostólica, e a Igreja Forte que não tem irmão, e que marcha confiante, pois é quem ante
aguenta mais, pois vivendo em santidade ganhei felicidade e tenho muita paz. E a cada dia que passar, eu vou me consagrar a Jesus cada vez mais, sendo a Ele obediente, seguindo para frente e nunca para trás. E assim os dias vão passando e o céu se aproximando de mim cada vez mais. E este mundo de ilusão, de pecado e tentação, vou deixando para trás. Que alegria viver em santidade e ter paz a todo dia. Com Jesus eu vou sempre andar e viver em sua luz. Perto está o dia em que no céu com Jesus eu vou morar.
sofri neste mundo de trevas, engano e pecado. Paguei um martírio profundo, qual barco desgovernado. No bravio mar de ilusão, de engano e decepção, minha vida era tragada e envolvida a perdição. Num dia de desespero, em que a morte ia me arrasar, do alto de um despenhadeiro eu parecia despencar. Uma luz, porém, raiou numa voz cheia de amor, e alguém me falou do Espírito Consolador. E nesta igreja de luz pude com fé encontrar a verdade que me conduz ao meu eterno lar. Minha vida se transformou, revivi para a verdade, a pureza em mim desabrochou com a paz, a fé e a santidade. Qual uma flor me abri de coração, me converti para o pecado, morri para Jesus, eu renasci. Com a Santa Rosa guiando-me com sua mão cheia
dia de paz no coração, com meu primaz e sua unção. Sigo em passos firmes para o céu. Muito bem, meus irmãos, lindas apresentações. Antes de passarmos para a mensagem desta noite, eu leio aqui um depoimento de fé para os irmãos verem quanto a Santa Avó Rosa e o irmão Aldo e os santos dos céus e Deus nosso Pai ajuda este povo apostólico. Em sua carta, datada de 4 de fevereiro de 2024, enviada de Monte Alto, São Paulo. Paulo, o nome da pessoa, Paulo Assis, contou seu testemunho. Nossa irmã Antônia Marcos dos Santos, no ano de 2018, sofri um AVC. Porém, confiando no poder da Santa Avó Rosa e do Santo Irmão Aldo, fiz uso da água e óleo ungidos através do programa A Hora Milagrosa e fui melhorando e fazendo fisioterapia com fé em nossos santos. Sarei e não tive nenhuma sequela, nem nas pernas, nem nos braços e nem na fala. Estou com a voz normal, por isso muito contente trago este testemunho para a honra e a glória desses santos de Deus. Sou da Congregação Apostólica em Monte Alto, São Paulo, Antônio Marcos dos Santos. Vejam aí, meus irmãos, e nós, juntamente com esse nosso irmão e toda a sua família, também muito agradecemos a Santa Avó Rosa, ao Santo Irmão Aldo, a Jesus, a Maria Santíssima e todos os santos dos céus que cuidaram desse nosso irmão. Dificilmente, né, irmãos? Uma pessoa da AVC e sarar e ficar sem nenhuma sequela. A voz é a mais atingida e não ficou nenhuma sequela. Nós muito agradecemos a estes santos poderosos que cuidou do nosso irmão. Convido toda a igreja para nós meditarmos um pouquinho na mensagem do irmão Aldo para a Páscoa. Mensagem do Santo Irmão Aldo, publicada em boletim de 2009. Jesus, nosso Senhor, o Filho primogênito de Deus, nosso Pai, deixou a sua glória nos céus para vir a esta terra num corpo humano, nascido da Virgem Maria Santíssima, por um milagre do Espírito Santo do Pai, a fim de realizar uma obra vicária em favor da raça humana que havia perdido a natureza divina. Sua obra se constituía em libertar do pecado pessoas com o coração contrito e torná-las novamente filhos de Deus, como se referiu o apóstolo São João no seu Evangelho. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê
não pereça, não perca a sua alma, mas tenha a vida eterna. Ainda testemunhou o profeta São João Batista: Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O profeta Isaías profetizou 700 anos antes de Jesus vir a essa terra, que o Cristo daria sua vida em favor da raça humana, dizendo assim: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados e salvos. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas sem pastor, e cada um se desviava do caminho do bem. Mas o Senhor fez cair sobre Ele a iniquidade de todos nós. Em nosso livro de doutrina dizemos que Cristo realizou uma obra vicária, salvadora, para libertar da maldição da lei os que creem, remir seu espírito dos pecados e aboliu com o seu sacrifício seu precioso sangue a causa primeira de toda dor, enfermidades e de todos os males e pecados. Portanto, com o seu sacrifício, acabou-se a maldição que entrou no mundo pela raça humana, que se entregou ao príncipe do mal, permitindo que ele trouxesse toda a influência maligna sobre os homens, como as doenças, as pragas, colocando no coração da criatura humana os mais perversos sentimentos, chegando a se destruírem uns aos outros. Jesus, nosso Senhor, nos revelou o Pai. Por isso ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. E nos trouxe a mais perfeita doutrina que santifica, transforma e ilumina os corações no bom caminho. Foi por isso que ele disse assim: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas. Esta mesma doutrina ele nos deu através da Santa Voz Rosa, que ilumina os nossos caminhos. Foi exatamente numa quinta-feira que ele foi traído por um dos seus discípulos pelo preço de 30 moedas de prata e foi preso à noite, quando orava ao jardim de Getsemane, conduzido ao sumo sacerdote Caifás, onde tentava achar um motivo para enviá-lo ao governador Pôncio Pilatos para ser julgado à morte. Pois só o governador romano tinha autoridade para condenar alguém à morte. Pilatos viu que Jesus era inocente, mas para agradar os falsos judeus e os sacerdotes, condenou-o a ser crucificado. Mas, antes disso, o Divino Mestre foi muito humilhado, açoitado e ainda colocaram na sua cabeça uma coroa de espinhos para aumentar mais o seu sofrimento. Mas o Senhor nosso Senhor carregou sua cruz da prisão até o Monte Calvário, que ficava fora da cidade. Colocaram-no na cruz, cravando-lhes as mãos e os pés com enormes cravos
e erguendo a cruz que o manteve pendurado até sua morte. Jesus entregou seu espírito ao Pai mais ou menos às 12 horas da sexta-feira e foi sepultado num túmulo talhado em rocha, doado por José de Arimateia, discípulo de Jesus. Foi um momento difícil, angustioso para os seus discípulos e apóstolos. Parecia que tudo estava acabado. E a promessa da vida eterna? Não era Jesus o Cristo, Filho de Deus? Por que ele morreu? Entretanto, no terceiro dia, que era um domingo, Jesus ressuscitou, vencendo a morte, selou com o seu sangue e a sua ressurreição a salvação e a vida eterna para todos os que creem no sacrifício dele, Divino Mestre. Portanto, Jesus é a nossa Páscoa, é o nosso alimento espiritual, é a nossa vida, é a nossa liberdade. E hoje, através da Santa Avó Rosa, nos libertou do jugo da escravidão do pecado, nos dando a verdadeira liberdade e a verdadeira paz e a felicidade. A Santa Avó Rosa, em seu corpo físico, nesta terra, amava profundamente a Jesus e adorava de todo o coração. Sempre ensinava a sua igreja a amá-lo, serem sempre fiéis a ele e ao voto que fizeram ao se batizar e ao serem ungidos para servir nossa igreja como pastores, diáconos, diaconisas, pois todos fizeram um voto para Deus, Jesus e o nosso Santo Consolador. A Santa Avó Rosa se entregou de corpo e alma a Jesus e tudo o que ele fez, pediu a ela, aceitou e ela aceitou de todo o coração, até dar a sua própria vida por amor a ele e a sua igreja. Ela também muito amou a Virgem Maria e tinha por ela profunda veneração e adoração. Sigam o exemplo da Santa Avó Rosa, tendo este amor profundo por nosso Senhor, pelo seu sacrifício e por sua mãe, a Virgem Maria Santíssima. Eu, irmão Aldo, quero que no próximo domingo todos os apostólicos comemorem a Páscoa numa verdadeira união entre família, entre o povo apostólico, mas que essa união permaneça o ano inteiro, não somente na Páscoa. É necessário que cada família apostólica seja unida e todos os que quiserem a felicidade devem se unir e amarem uns aos outros, porque Jesus Jesus deu-se em sacrifício para libertar o seu povo do jugo do pecado e para unir os corações. Unir pais aos filhos, irmãos com irmãos, esposo e esposa, e para unir todos num só espírito. Comemorem a Páscoa com muita alegria em seus corações, porque a Páscoa é a festa da liberdade e da verdadeira união do povo de Deus. Procurem fazer o esforço para participar e tomar a Santa Comunhão, que é a Páscoa oferecida por Jesus, nosso Senhor, como um presente para o povo apostólico. Meus queridos irmãos, aí está a nossa bela mensagem que nossos irmãos nos deu para nós meditarmos um pouquinho sobre
o sacrifício que Jesus fizera e tudo o que Ele fez, tudo o que Ele passou, tudo o que Ele sofreu. Somente, irmãos, por uma finalidade: a salvação da humanidade. Sabemos nós que toda a humanidade não vai ser salva por nossa igreja. Ah, mas a igreja não tem poder para salvar toda a humanidade? Eu digo que sim, irmãos. Mas tudo depende da mesma humanidade. E esta mesma humanidade não vai crer na igreja apostólica, no irmão Aldo, em Jesus, em Maria Santíssima e na Santa Rosa. Então, como a igreja apostólica vai salvar toda a humanidade? Porque para ser salvo, temos que crer nesses santos poderosos, temos que crer na doutrina apostólica, temos que crer na sua disciplina. E Jesus veio pela segunda vez, irmãos, atuou na vida da Santa Rosa, até que ela sentisse preparada para ser o Consolador. E através dela, Jesus trouxe tudo isso que nós precisamos nesta terra para sermos vencedores. E não pense os irmãos que ela não sofreu muito até chegar à igreja, colocar a igreja no ponto que Deus nosso Pai e Jesus nosso Senhor, juntamente com seu Santo Espírito, exigia dela, para que a igreja não voltasse atrás, ou não lhe traísse, como houve por Judas Iscariote, traindo o seu próprio mestre. Então, irmãos, nós parando, olhando as dificuldades que Deus tem para salvar uma pessoa nesta terra, e a humanidade, irmãos, continua na mesma, exceto a igreja apostólica. Continua na mesma. E se o povo que clama por Jesus e pelos santos de Deus soubesse, meus queridos irmãos, a distância que eles estão de Deus, eles procurariam melhorar mais. Procuraria viver uma vida mais correta, mais certa e mais dedicada a esse santo Deus Criador. Porque todos foram criados por Deus. Então, meus irmãos, precisamos trabalhar nesse sentido. Dar o valor ao que Jesus trouxe pela primeira vez a esta terra, quando pisou nesta terra com os seus próprios pés, e aqui fez aquele sacrifício terrível, posso dizer assim, irmãos, sofrendo os maiores danos, eu posso dizer. Porque vejam, irmãos, no passado, Jesus foi açoitado, cuspiram no seu rosto, vejam, irmãos, até onde chegaram. Cuspiram no rosto de Jesus e fizeram as mais absurdas coisas com ele. No passado, meus queridos irmãos, ia eu dizendo, para açoitar uma pessoa, eles tinham um pedaço de madeira, e numa ponta daquela madeira tinha algumas correias de couro de boi. E na ponta daquelas correias, meus irmãos, tinha um ferro pontiagudo, e que nem um prego torto, que nem um anzol, para dizer melhor. Batia nas costas da pessoa e puxava. E naquela ponta aguda, trazia, irmãos, junto uma parte da pele onde aquela pessoa bateu naquele outro ser humano. Jesus não só derramou seu sangue na cruz do Calvário, não, meus irmãos. Os irmãos ouviram aqui? Ele carregou a sua cruz desde a prisão até lá o Monte Calvário. Mas a partir do momento, eu creio eu, que na prisão ali onde ele estava, já começou a derramar o seu sangue por esta humanidade, porque já batiam muito nele. Vejam, os irmãos, quanto sofrimento deste Mestre Jesus para nos dar o que nós temos hoje. Trouxe aquele povo do passado, há mais de 2000 anos atrás, entregou na mão dos apóstolos e daquele povo, e eles não deram valor ao sacrifício de Jesus,
E muitos irmãos, às vezes, até aquela multidão que gritava lá, crucifica-o, crucifica-o. Às vezes, não posso afirmar com absoluta certeza para os irmãos, que tinha alguém que Jesus às vezes até deu uma grande bênção, uma grande proteção, e às vezes livrou até de um mal muito grande. E a pessoa, irmãos, não dá valor àquilo que esse mestre glorioso fez pela humanidade. Hoje, irmãos, se dá a mesma coisa. E quero dizer ainda, irmãos, imagine os irmãos, Jesus foi colocado em cima daquele madeiro, aquela cruz que ele levou da sua prisão até o Monte Calvário. Lá eles prenderam Jesus com os braços abertos e pregaram, irmãos, aqueles ferros na sua mão, pregando-o na cruz. Os pés colocaram um pé em cima do outro, e aqueles ferros pontiagudos, aquele que nem um prego, né? Lá eles chamam de cravo. Fincando, pregando os 2 pés de Jesus naquele madeiro. Imagine os irmãos, nós, quando entra um pedacinho de madeira, ou uma pequena batida em cima da unha da mão, do dedo da mão, já dói muito, né, irmãos? Já ficamos desesperados com tanta dor, uma pequena coisa. Imagine aqueles cravos entrando na palma da mão, rompendo nervos, osso, enfim, tudo. E nos pés também a mesma coisa. Atravessando do peito de um pé, passando para o outro e entrando naquela madeira para pendurar Jesus lá, para que ele ficasse pendurado até o seu último suspiro. Quanto sofrimento, quanta luta, quanta coisa Jesus passou por esta humanidade. E muitas pessoas hoje não dão o valor que esse nosso mestre merece e precisa receber. Nós, irmãos, se vivermos aqui na terra mais 200 anos, não vamos pagar a mínima dívida que nós temos com Jesus, nosso Senhor, e com nosso Pai Celeste, de amar tanto esta humanidade, de enviar o seu próprio Filho a esta terra, para sofrer tanto para a salvação da humanidade. E Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Senhor, eles sabiam que nem toda a humanidade ia crer em Jesus antes dele passar pelo sacrifício. Quando ele saiu dos céus, ele próprio já sabia. Então, meus irmãos, é hora de nós pararmos e pensarmos, eu estou na minha vida particular, eu estou dando muito valor ao sacrifício de Jesus, a porcentagem que ele merece e precisa de mim? Eu estou fazendo isto corretamente? Estou agindo como Jesus me ensinou no passado e ensina hoje no presente, através da minha bendita e santa avó Rosa, que é uma santa com a coragem, irmãos, absoluta, que nós não temos números e nem palavras para avaliar. Coragem esta igual a de Jesus, que ele teve para encarar aquele enorme sacrifício. Ele chegar até o ponto, irmãos, de pedir ao Pai, se fosse possível, ele afastar dele, Jesus, aquele cálice. Mas precisaria que ele cumprisse a obra que ele veio fazer. Então o Pai não tirou o cálice, mas Jesus foi assentar-se do lado dele. Então veja a glória que esse nosso mestre recebeu. Passou por diversas dificuldades, sofrimentos. Como eu falei para os irmãos, já pensaram, irmãos, como um anzol bater nas costas da gente e puxar e sair ali pedaços de pele agarrada naquilo? Já pensaram? E por que Jesus tolerou tudo isso? É por causa da minha alma, meus irmãos. É por causa da sua. É por causa da nossa alma que Jesus passou por tudo isso. E todas aquelas horas que Jesus ficou lá de braços abertos,
pendurado naquela cruz, para quê e por que ele fez aquilo? Para salvar a minha alma, para salvar a sua, a nossa alma. Ele fez tudo aquilo. E imagine os irmãos, quem aqui nesta terra teria coragem de passar por um sacrifício idêntico? Nós vimos, após Jesus, mais duas pessoas que teriam esta mesma coragem. A Santa Avó Rosa e o profeta Irmão Aldo. Mas ninguém nesta terra. Porque vejam, irmãos, toda a chibatada que Jesus levou, ele não gemeu. Ele não gemia. Com os pedaços de peles e aquelas chicotadas que dava nas suas costas e para todo lado no seu corpo, ele sofria calado, irmãos. Por que ele sofreu calado? Pensando na nossa salvação, pensando nesta humanidade. E chegou o dia, irmãos, de concluir tudo isso que Jesus veio fazer no passado, na sua primeira vinda. E hoje, na segunda vinda dele, no ano de 1954 para cá, Jesus está atuando nesta igreja, junto com a Santa Avó Rosa, junto com Maria Santíssima, para poder concluir a sua obra começada já há mais de 2000 anos atrás. Para encerrar o seu ministério de Salvador e também da Santa Avó Rosa e do profeta Irmão Aldo. Porque vejam, irmãos, esses três santos ainda não chegou o fim. Nós temos um hino que fala nesse sentido. A Santa Avó Rosa, o Irmão Aldo, Jesus e Maria Santíssima. Não chegou o fim. Porque enquanto tiver pessoas para ser salvas nesta terra, irmãos, a nossa igreja apostólica vai perdurar o seu tempo aqui nessa terra. E assim que concluir tudo, Deus nos levará para os céus. Mas antes que isso aconteça, meus irmãos, temos muito que trabalhar, temos muito que fazer. Alguém pode pensar, mas eu já sou idoso, eu não aguento fazer nada mais pela igreja. Prega, irmãos, aqueles que não aguentam viajar, prega com seu exemplo de vida. Prega com seu exemplo onde mora, aonde passa, onde anda. Peça a Santa Avó Rosa e o profeta Irmão Aldo para lhe dar forças, lhe dar sabedoria, lhe dar o amor pelo sacrifício de Jesus, para que onde passar, seja o seu representante desse mestre Jesus, do Irmão Aldo, de Jesus e de Maria Santíssima e da Santa Avó Rosa. E quando, irmãos, tiver a oportunidade de falar da Santa Avó Rosa e do profeta Irmão Aldo, fala com garra, com classe, deste Consolador e deste profeta Irmão Aldo. O coral tem um hino também que fala sobre isso. Então, meus irmãos, é hora de nós agirmos. É hora de nós fazermos, pensar um pouco mais o que a Santa Avó Rosa tem para conosco. E veja, irmãos, alguns às vezes não dá o valor que tudo isso que a nossa igreja tem, mas deixa a desejar. Porque veja, irmãos, pensem bem, se a igreja merece tudo dos céus, e o nosso Irmão Aldo, com a direção atual, escreveu num boletim anterior, ele, Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, enfim, posso reduzir as palavras aí, os céus, irmãos, têm para dar a esse povo apostólico, mas essas preciosas e gloriosas bênçãos ainda não foram contempladas. Porque a igreja apostólica, irmãos, veio findar o ministério de Jesus nesta terra. Agora, nós temos que fazer a nossa parte, que se não fizermos a nossa parte, Deus nosso Pai, com os seus santos de grande poder, não vai ter como concluir a obra de Jesus nesta terra. E nós fomos chamados para isso. Fomos chamados para concluir a obra de Deus nessa terra. Todos nós temos esta responsabilidade. E alguém pode dizer também, eu não assumi responsabilidade nenhuma diante da Santa Avó Rosa e do profeta Irmão Aldo
nem de Jesus e nem de Maria Santíssima. Mas, meus queridos irmãos, e o momento que a sua pessoa entrou nesta igreja, olhou bem, sentiu a presença de santos e anjos, sentiu o poder glorioso que aqui reina, a sua pessoa falou consigo mesmo: eu quero esta igreja para mim. Eu vou fazer tudo o que é preciso para viver como é ensinado nesta igreja. Chegando, irmãos, depois ao batismo, você, a senhora, o senhor, todos nós que fomos batizados, não prometemos de servir a Deus até o fim da nossa jornada na terra? Prometemos sim. Então, irmãos, temos o compromisso de ajudar a Santa Vó Rosa, assim, a levar avante essa obra gloriosa do Reino dos Céus. E agora o povo apostólico, irmãos, tem que sentir um gozo, uma alegria muito grande nos seus corações. Eu estou servindo uma igreja aqui nesta terra, no meio deste mundo conturbado, estou servindo a igreja de Deus. Tenho a certeza que Jesus, a Santa Vó Rosa, Maria Santíssima e outros santos de grande poder vêm aqui me ajudar, vêm abençoar o povo apostólico, e não somente aqui, mas aonde um apostólico se fizer presente a esses santos e fizer necessário que lá esteja um anjo da sua glória, estarão, irmãos, aonde precisar e for da vontade de nosso Pai. Tudo depende das nossas pessoas. A parte do reino dos céus, meus ilustres irmãos, começou lá com Maria Santíssima. Cuidou de Jesus até ele ser pendurado naquela cruz lá, e ela assistiu tudo. Já pensaram, meus irmãos? Um filho que foi criado por uma mãe santíssima, criado com todo o carinho, e ele com todo o carinho pela sua mãe, e ela olhar com seus santos olhos para cima e ver hoje o seu filho lá pendurado numa cruz, sangrando pés e mãos e a cabeça, porque na cabeça dele tinha uma cruz de espinho, para aumentar ainda mais o seu sofrimento por nós. Então vamos analisar. Eu fiz a pergunta: eu estou servindo a Jesus bem como é preciso? Não vim aqui, irmãos, para julgar ninguém. Estou apenas fazendo uma pergunta para você, a senhora ou o senhor, responder para si mesmo. Não precisa de ninguém ficar sabendo. Então, meus irmãos, aqui nós temos tudo. Jesus trouxe no passado, junto à Virgem Maria, no ano de 1954, começou Jesus dar para a Santa Vó Rosa tudo o que uma igreja precisava. E ela concluiu, irmãos, esta sua missão de trazer a doutrina, a disciplina e as virtudes do Espírito Santo do Pai para aplicar em uma igreja que fosse realmente de Jesus. E a Santa Vó Rosa fez categoricamente. E hoje nós vemos com nossos olhos o tamanho da nossa igreja e precisamos assim fazer, porque ela é merecedora. Meus queridos irmãos, deixe essas palavras nos vossos corações, porque vamos ouvir o coral cantando um hino para encerrarmos a nossa santa reunião, para que tudo seja feito de acordo com a vontade desses santos poderosos, porque eles precisam muito de nós. Vamos ouvir o coral.
belas apresentações. Agradeço em primeiro lugar aos nossos irmãos do coral e orquestra pelo brilho que deram à Santa Reunião com suas apresentações e mensagem aos nossos corações. Agradeço aos membros, aos nossos visitantes, se porventura houver, que a Santa Vó Rosa ajude a todos e volte mais vezes. As portas da Igreja Apostólica vai sempre manter abertas para receber a sua pessoa. A sua estada conosco nesta Santa Reunião foi uma alegria e é uma alegria muito grande. E pode se tornar em outras grandes alegrias quando nos visitar novamente. Nossos irmãos internautas, meus sinceros agradecimentos também por tudo que fizeram. Estão aí na sua casa, acompanhando nossa reunião online. Fiquem conosco, irmãos, até quando for preciso, só Deus sabe, e estar conosco em todas as reuniões. Fica aí o convite. Também os nossos irmãos que trabalham na transmissão de nossa reunião. O meu muito obrigado por tudo, porque através dos senhores é que a nossa reunião pode atravessar o mundo inteiro. O meu muito obrigado. Continue com a sua boa vontade e com seu ânimo para assim fazer, para que em nome deste Consolador e do santo profeta irmão Aldo seja conhecido nos confins da terra. Muito obrigado a todos. Convido assim para ficar em pé toda a igreja em sentido de oração. Vamos orar encerrando a mesma. Todos em sentido de oração e oremos. Boníssimo Jesus, nosso eterno, glorioso Salvador, o Senhor Jesus que sofreu tanto no passado para ajudar a humanidade a fazer a vontade do Senhor e da Santa Vó Rosa, também de Maria Santíssima, nossa gloriosa e santa Mãe. Quanta luta, quanto empreendimento foi feito para que houvesse uma família de Deus nessa terra, que a Santa Vó Rosa imprimiu todo o trabalho, toda a sua vida, para poder ter nesta terra o povo de Jesus, o povo de Deus nosso Pai, que tantos e tantos anos passaram e séculos não pôde haver o Consolador nesta terra. Mas com a Santa Vó Rosa foi diferente. Ela conseguiu trazer o reino dos céus até esta terra, para junto nós beneficiarmos deste poder glorioso e sermos uma luz a brilhar nesta terra. Santo irmão Aldo, ajuda todo o nosso povo, toda a Igreja Apostólica, onde estiver um apostólico mais longínquo que se encontra, seja grandemente abençoado pelo Senhor. As famílias apostólicas em outros países, irmão Aldo, como Portugal e na África, dá a tua bênção, a tua graça e a tua proteção, e muitos outros, que não vou citar o nome, que não me lembro agora. Mas o Senhor sabe e conhece, porque um apostólico fiel e sincero, a Senhora Vó Rosa e o Senhor irmão Aldo, brilha como uma lâmpada acesa no escuro, e o Senhor sabe onde está e o que precisam do Senhor. Por isso atende-os com a sua bênção e a sua graça. E aqui no meu lado direito, irmão Aldo, está essa caixinha de pedido de oração. Muitos e muitos colocaram aqui os seus nomes escritos, clamando, pedindo ao Senhor, a Santa Vó Rosa, a Jesus e a Maria Santíssima a bênção e a solução de um problema, para que eles possam viver uma vida feliz, consagrada e abençoada nessa terra, assim como todos os santos dos céus vivem na glória celestial. Feliz, abençoados, consagrados e santificados. Estes também pedem ao Senhor, irmão Aldo, a solução de um problema. Eu não sei o que eles estão pedindo, não sei onde moram e não sei quem são, mas o Senhor sabe e conhece. Dá a tua bênção, a tua proteção celeste, e os anjos dos céus possam ir nas suas casas, guardando, amparando e livrando de todos os males. E assim, meus queridos irmãos apostólicos, seja presente aqui na nossa santa reunião, ou os nossos internautas, recebam a bênção do Pai, do Filho, do Espírito Santo do Pai, também de Jesus, de Maria Santíssima e da Santa Vó Rosa.
e deste glorioso profeta, irmão Aldo, que tanto nos ajuda. Recebam essas bênçãos e guarde-as nas profundezas dos vossos corações e guarde para sempre, meus queridos irmãos, e não só de hoje para amanhã ou em mais de umas 72 horas, mas guarde para sempre. Nós te adoramos, irmão Aldo, te agradecemos e veneramos por tudo que o Senhor nos deu e pela bela e santa reunião. Hoje e eternamente seja o reino dos céus e todos os seus santos louvado. Amém.